28 de fevereiro de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Nós estamos aqui de leitura, de meditação diária, e o tema da lição esta semana é depressão, melancolia da alma. Portanto, o tema que estaremos meditando sobre neste sábado é: a minha alma está cheia de tristeza. Portanto, o texto principal encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 37 e 38, que diz assim: e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai. Portanto, amados irmãos, líderes, pastores, obreiros, Igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje vivemos dias em que a depressão e a melancolia da alma tem assolado não apenas a sociedade, mas também homens e mulheres de fé. Pessoas que têm dedicado sua vida a Deus têm sido vítima deste mal. Portanto, pressão ministerial, as lutas familiares, os desafios financeiros e as batalhas espirituais tem produzido um cansaço silencioso em muitos corações. Portanto, vejamos, no Getsemane, encontramos o Filho de Deus fazendo esta declaração: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Não vivemos, aqui não vemos pecado, mas vemos dor. Não vemos incredulidade, mas vemos angústia profunda. Eu preciso te pedir para que você ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito, seja abençoado, seja curado, seja tocado nesta ministração, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Mas você pode ser mais ainda, seja um canal de bênção na vida de alguém. Deixa aí o seu like, se inscreve em nossos canais, compartilhe com alguém. Deus te abençoará poderosamente e tem alguém precisando ouvir esta palavra. A tristeza não é sinal de ausência de fé. É muitas vezes o cenário onde a fé será mais profundamente provada. O próprio Cristo experimentou profunda tristeza. Como devemos lidar com nossas crises emocionais e espirituais? Se Jesus, sendo perfeito, expressou sua dor, por que ainda tentamos esconder a nossa como se isso fosse espiritualidade? Vejamos dentro da exegese hermenêutica de Mateus, capítulo 26, 37, 38, o texto está inserido no cenário do Getsemane, momento antes da prisão de Jesus. A expressão começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, revela intensidade emocional. O termo original para angustiar-se traz a ideia de aflição extrema, opressão interior. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Não indica desejo de morrer, mas revela o peso esmagador que ele carregava, o pecado da humanidade, a separação que experimentaria na cruz. Interpretando à luz da totalidade das Escrituras, nós compreendemos que a tristeza pode alcançar níveis profundos, mesmo na vida do justo. Portanto, expressar dor não é falta de espiritualidade. O caminho correto na angústia é permanecer em comunhão com o Pai. Jesus não se isolou completamente, levou os discípulos consigo e buscou oração
ele nos ensina que no enfrentamento da depressão começa com vigilância espiritual e comunhão. Esse texto tão supracitado durante esta semana, o texto de apoio que é Salmo 42, versículo 5, fala: porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O salmista dialoga com a sua própria alma. O verbo abatida indica alguém curvado sob peso intenso. Ele reconhece a perturbação, mas direciona a alma à esperança. A depressão não deve ser negada, mas confrontada com a verdade da palavra de Deus. O salmista nos ensina a pregar para nós mesmos quando a alma quer sucumbir. Fale consigo mesmo, fale com a sua alma, força ela. Você tem que adorar a Deus através da palavra, do aprendizado da palavra. Você precisa estudar a palavra, você precisa ir à escola bíblica dominical, você precisa participar dos cultos de ensino, você precisa frequentar mais o templo, você precisa falar mais de Deus, você precisa ouvir mais a palavra de Deus. E força a tua alma, porque o reino de Deus é tomada à força. Força a tua alma a buscar a Deus em oração pelas madrugadas, se for possível. Se não, coloca um dia da semana ou dois, um período do dia, para que você possa se isolar, somente você e Deus e sua alma. Converse com ela, se expressa diante de Deus, faça confissão, faça renúncia e votos de fidelidade na presença do Senhor, e Deus então estará te ajudando. Vejamos então diante a explicação à luz da carta do apóstolo Tiago. Tiago nos ensina uma prática e perseverante. Portanto, Tiago nos ensina uma fé prática e perseverante. No capítulo 1, versículo 2 ao 4, ele declara: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago não ignora a dor, mas mostra que as provações produzem maturidade. A depressão pode ser uma prova que, quando enfrentada corretamente, gera perseverança. No capítulo 5, versículo 13 ao 16, Tiago orienta: está alguém aflito? Ore. Chame os presbíteros, confesse e busque apoio. Aqui, portanto, não tenta vencer sozinho. Deus quer operar um milagre na tua vida através de alguém. Já falei aqui em vídeos anteriores, em áudios anteriores, que Deus quer usar as mãos de alguém para te abençoar, a boca de alguém para te abençoar. Deus quer usar alguém para te curar. Então não se isole, confesse, busque apoio. Aqui vimos os princípios claros para lidar com a melancolia: oração, comunhão, liderança espiritual e intercessão. Portanto, vejamos, vivemos em uma geração marcada por crises emocionais, pressões financeiras. O cristão corre os mesmos riscos de qualquer outro ser humano No entanto, aquele que deposita em Deus o seu destino terá a fé necessária para viver de maneira confiante, mesmo diante das inúmeras ameaças resultantes do simples fato de existir. O Filho de Deus permanecerá inabalável, firme, confiante, como está no Salmo 62, versos 7 e 8. Depressão não é fraqueza moral, é uma realidade humana que precisa ser tratada com vida de oração, palavra de Deus,
palavra de Deus, palavra pastoral, apoio pastoral, cobertura pastoral, comunhão, disciplina espiritual, responsabilidade e prática de vida. Portanto, vejamos o que o apóstolo Pedro declara em sua epístola, capítulo 1, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Portanto, Pedro reconhece a ansiedade e aponta para a cura. O verbo indica ato contínuo, não é um evento único, mas prática constante. Vejamos o que diz. Já deixei aqui umas frases, eu quero citá-las novamente, que diz assim: a depressão pode visitar a alma, mas não pode governar o coração que está rendido ao senhorio de Cristo. A cura da alma começa quando a dor é colocada no altar e não escondida no silêncio. Frases baseadas na Bíblia de Estudo, batalha espiritual e vitória financeira. Na batalha espiritual contra a depressão, a palavra é a espada, a oração é o escudo, a perseverança é vitória. Quando a mente é restaurada pela verdade bíblica, até as áreas emocionais e financeiras começam a experimentar a ordem do reino de Deus. Portanto, vejamos como lidar adequadamente com a depressão. Vejamos nossos objetivos aqui, nobres ouvintes, através desta mensagem, é levar-vos a identificar o modo adequado de lidar com a depressão. Modo adequado inclui reconhecer a dor sem negar a fé, buscar ajuda espiritual quando necessário, apoio profissional, manter vida devocional constante, permanecer em comunhão com a igreja, enfrentar pensamentos negativos com a verdade bíblica. Vejamos, já estamos concluindo. Veja bem, Jesus venceu o Getsêmani antes de vencer a cruz. A vitória começou na oração, em meio à tristeza. A melancolia da alma não é o fim da história, pode ser o início de um profundo encontro com Deus. Se Cristo transformou o lugar de angústia no cenário da redenção, não pode Ele também transformar nossas noites de tristezas em noites, em manhãs de esperança? Será que a tristeza que hoje nos passa, nos pesa melhor? Será que a tristeza que hoje nos pesa não está preparando o terreno para uma experiência mais profunda com a graça de Deus? Onde a alma chora diante de Deus, ali começa o processo da verdadeira cura. Pastores, líderes, professores, mestres, obreiros e igreja do Senhor Jesus, não ignore os sinais da alma. Ensinem o povo a orar, a buscarem ajuda, a permanecer firmes em Cristo. Há cuidado para permanecer firmes, sabendo que em Cristo há cuidado, em Cristo há sustento, em Cristo há cura, em Cristo há amparo, em Cristo há vida, em Cristo há esperança, que não somente nesta semana, mas em todo o tempo, vejamos que cada um de nós venhamos aprender a lidar corretamente com a depressão. Portanto, que venhamos também a aprender lidar com a sua dor, não negando, mas entregando-a totalmente ao Senhor. Amém.